Vamos, deputados, por gentileza, por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Deputados, por favor. Calma, você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoal sem teto? gentileza, a palavra... Só porque você pega jatinho pra defender pessoal por sem teto? gentileza, a palavra Você está tá sendo com o deselegante deputado aqui, ó, a Kim comissão tá querendo Kataguiri. andar. Eu Você tá peço, por perdendo a calma gentileza, aí, deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza, vamos manter... Que parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí. Fico feliz de você, pela primeira vez, estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente... Pessoal, o Nicolas Ferreira tá demais. E olha só, mais uma vítima da esquerda que simplesmente não teve como bater de frente com o Nicolas Ferreira. E por que eu tô trazendo esse caso? Esse caso aconteceu em uma das comissões de fiscalização e controle. E o Boulos tinha citado sobre as tais joias do Bolsonaro. Joias aquelas que o Bolsonaro havia ganho de entidades lá da Arábia Saudita. E que, como vocês podem ver na tela, a defesa do Bolsonaro fez a devolução das joias. Que por mais que haviam sido presentes, o Tribunal de Contas da União exigiu que as joias fossem devolvidas. Mas antes da gente começar, já curte o vídeo aqui embaixo e compartilha ele no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. Por quê? Assim o YouTube vai entender que esse tipo de conteúdo tem valor e ele vai mostrar para mais pessoas. Isso aqui vocês não vão ver na velha mídia, mas nós do Debate em Foco a gente traz aqui para vocês. Então é muito importante que tu também esteja inscrito aqui embaixo. Caso tu queira virar um apoiador, tem o botãozinho Seja Membro. Eu vou abrir tempo agora para os líderes inscritos, então o deputado Guilherme Boulos é o primeiro, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou reiterar o que já trouxe aqui numa reunião anterior da comissão. Assim, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão do apocalipse, do fim do mundo, que trate sobre tudo, que convoque todos, que repudie todos, né? Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Não é? O presidente da ONU, o Papa, quer dizer, é uma coisa impressionante. Eu vou deixar para discutir a questão sobre a fala do presidente Lula no dia que ela vier aqui à pauta. Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores, que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui, o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolas Ferreira, para ele ver se são positivos. Quero ouvir depois o julgamento dele. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava R$ 120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional, e transformou a diplomacia brasileira num pária. Poderíamos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimentos, que combate a fome, compra da agricultura familiar e distribui alimentos nas periferias. Garantir recursos recordes para a cultura, estimulando a produção cultural e o fomento de um dos setores mais afetados pela pandemia. Recriação do Bolsa Família, com R$ 150 a mais dos 600 para cada filho que as famílias mais pobres desse país têm. Poderíamos aqui, é que meu tempo está acabando. E eu sei que a Bia aqui, se é rigorosa, ela não vai me dar um segundo a mais. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Obrigada, deputado. Galera, a treta tá formada agora. O Nicolas não vai perder tempo e ele vai dar uma resposta à altura pro Boulos. Mas pessoal, antes disso, como o próprio presidente Bolsonaro falou nesse final de semana em uma entrevista, o preço das coisas realmente subiu demais, os desempregos não param de aumentar e a gente tem que fazer uma renda extra e hoje apenas com internet e com um celular isso é possível. E eu já faço isso há muito tempo e não é à toa
que eu larguei mais de 7 anos de concurso público justamente para viver da internet. Imagina tu ganhando valores como esse. Sim, valores possíveis para que tu ganhe apenas com um celular e com uma internet. Eu tô recebendo da Google, como vocês podem ver aí. Cara, é um método que nos Estados Unidos é utilizado muito e algumas pessoas aqui no Brasil também já utilizam. Quer aprender comigo? Estarei abrindo algumas vagas para que as pessoas aprendam comigo um método muito possível para que tu possa ganhar dinheiro todos os dias, mas assim, não tem a ver com um joguinho de aposta, não tem a ver com pirâmide ou com marketing multinível, nada desse tipo de coisa, até porque eu vou ensinar poucas pessoas porque eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, mas obviamente que a gente tem um retorno muito satisfatório. Quer aprender? Vou estar deixando um link aqui embaixo, te cadastra com o teu melhor número de WhatsApp e com o teu melhor e-mail, porque tu pode ser um dos convocados para aprender a utilizar esse método. Deputado Boulos, seria de bom tom, Vossa Excelência, eu passar imediatamente a palavra ao deputado Nicolas para que ele responda a Vossa Excelência. Seria de bom tom. Pois não. Então eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas pelo bem do diálogo aqui na comissão. Viu? Foi. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar pra mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. Inclusive, que o próprio presidente Bolsonaro fez uma alteração pra poder o salário ficar integral pro médico e vocês não quiseram. Olha só, afinal de contas, tem que pagar o dinheirinho ali pra ditadura. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo pra você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas de que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é pra poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia, e é tudo legal. É joia e é tudo legal. E daí ele vem me falar a respeito das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega para poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e ir tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque estava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin quanto também com Zelensky, de um presidente que só de falar o nome vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, né? Só vai rir. Então, assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que, parabéns, inclusive, pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz de você pela primeira vez estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês, de fato, conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Presidente, Deputado, eu vou dar um minuto, ele citou Vossa Excelência diretamente, vou dar um minuto, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vi, que o deputado Nicolas não vai assinar a moção de apoio ao governo Lula, mas eu vou passar a Vossa Excelência, foi o que eu depreendi da fala dele, mas por gentileza, a sua impressão está correta, deputado. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre Mais Médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. Né? É alguém que não tem, enfim, qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando, indo de jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Itararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. Olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar esse diálogo que está, de alguma forma, contribuindo para o bom humor da comissão. Então, o deputado Nicolas. Deputada Bia, presidente, requerimento para participar do ringue.
E agora, pessoal, o Nicolas simplesmente vai pegar muito pesado com o Boulos e ele não vai aguentar. E aí vai sair da sala simplesmente cuspindo marimbondo. Vamos assistir isso aqui porque tá demais. Se tu não te inscreveu ainda e não compartilhou esse vídeo, ora agora, não esquece, isso é muito importante. Até porque tu vai com certeza querer receber o nosso próximo vídeo sobre todas as comissões e tudo que tá acontecendo na política. A gente traz aqui todos os dias. Deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, para ele não ter direito à fala, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... é o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Realmente, fake news não tem limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake só ser news coerente. na cara de É só pau. ser coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. É Vou impressionante passar a cara agora, de pau. vou passar a palavra ao deputado Inventar Kim fake news Kataguiri desse jeito, Nicolas, para toma que vergonha possa na cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por Você vai gentileza, deputados. Prova agora. Deputados, por Você renuncia ao seu gentileza. mandato, se eu não tiver jatinho. Deputados, por gentileza. Vamos, deputados, por gentileza. Por gentileza. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Boulos? Deputados, por Calma, favor. você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoal sem gentileza, teto? a palavra Você está tá sendo com o deputado deselegante aqui, ó, a Kim comissão tá querendo Kataguiri. andar. Eu Você tá peço, por perdendo a calma aí, gentileza, deputado. Nicolas, Calma, por calma. gentileza, vamos manter aqui Fica a tranquilidade. tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, um negócio assim é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu pessoalmente eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros da época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar, né? Para além disso, em relação... Só para, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo. Ambos gastaram muito com o cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2. Aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né? Mostrando que, de fato, é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro no passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho, e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus aliados. Ele inclusive já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu tô falando eu posso provar, eu tenho os elementos, nunca falo nada sem fundamento. Quando não tem fundamento eu admito e digo que não sei, mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Pessoal, pegaram pesado, mas eu quero saber de vocês aí do outro lado, o que vocês acharam? Olha, simplesmente pra mim Nicolas está demais, e não é de hoje, ele já vem há muito tempo muito bem, representando muito bem a direita.
Obviamente, a gente vai ter que ficar de olho no Nicolas, até porque ele agora preside a Comissão de Educação, mas ele não pode debater muito, porque na verdade ele é o presidente, ele mais faz a mediação, mas a gente sabe que eles citam muito ele, inclusive eles deram uma sugestão de que ele descesse lá da cadeira de presidente nas comissões de educação para que ele fosse ali debater com eles. Bom, acontece é que a gente não deve ver Nicolas fazendo isso, mas as comissões de educação estão maravilhosas. Essa aqui que vocês viram agora foi uma de fiscalização e controle que já havia acontecido. Mas se vocês não são inscritos, se inscreve no canal, curte e compartilha muito esse vídeo e fique atento, porque logo mais já tem vídeo novo no Debate em Foco.